Maranata, queridos amigos, louvado e exaltado seja o nome de nosso grande Deus. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo que entrega-se vida por amor a cada um de nós. Nos ali mais um dia para nos falar de algo muito importante ali nesse canal Nova Esperança, que é esse canal que se leva esperança para cada coração, Jesus Cristo, a cada ser humano, porque Ele é a única solução. Então hoje nos sabemos falar também de um tema muitíssimo importante dentro da Palavra de Deus. Então, por isso, queridos, antes de não abrir a Palavra de Deus, não está fazendo uma curta oração. Não espera que lá na tua casa você direito, mas a tua família também está direito. E não deseja que a paz de Jesus e se proteção seja sobre nós. Por isso, não está fazendo uma curta oração nesse momento para iniciar o estudo da Palavra de Deus. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te vi tanto do céu, Senhor, muitíssimo obrigado por esse privilégio que nos está dando, através desse canal de levar a mensagem de Deus a cada coração. A única esperança que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nos tem concedido o nosso Santo Espírito para que guiando na estudo de palavra, Senhor. E mais uma vez hoje, nós te pedimos que nos conceda nele para que seja nosso mestre e nosso professor. E bem abençoa aquele que está na casa todo nesse momento. E abençoa tudo que hoje se assiste a este programa. Todas as bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, hoje nos abençoa um tema muitíssimo importante dentro da Palavra de Deus. É um tema onde que tem surgido o seu debate à volta desse tema. É por isso que eu creio que não analisa esse tema. Hoje nós também fala sobre a lei de Deus. Horas que fala a lei de Deus, não sabe mais tinha pessoas, horas que estou a falar de lei de Deus, tinha pessoas que começam a falar, a lei de Deus, não, a lei de Deus que está guarda é somente que as pessoas que é fanático. Lei de Deus que está guarda somente que as pessoas que está seguem fariseísmo, que as pessoas que está seguem fariseus. Lei de Deus é algo que é de passado no Novo Testamento, que vale mais. Então, queridos, nós também analisamos um pouco dentro da Palavra de Deus sobre esse algo, sobre esse tema que é a lei de Deus. Horas que não vai para o livro de Êxodo nesse capítulo 20, não tem encontra das partes de lei, porque existe 613 mandamentos, 613 leis. Alguns deles não tem encontra com caráter, alguns deles é mais pendente para civil, alguns deles é para higiene sanitária, leis sanitárias, para algo de saúde, e também não tem lei civil, e dentro dele também não tem lei moral. E hoje nós sabemos falar de lei moral que não tem encontrado naquele 10 mandamentos. Mas lei é um todo, mas dentro dele, então não tem encontra que essa divisão, que alguns para as leis sanitárias, que as outras leis de civil, e também não tem encontra lei moral, que é aquele que nós sabemos falar, que hoje nós está lendo no livro de Êxodo, nesse capítulo 20, versículo 3 a versículo 17, não tem encontra a lei está falando de aquele 10 mandamentos. Então, Êxodo, nesse capítulo 20, versículo 3 até versículo 17, não tem encontra aquele 10 mandamentos detalhado lá que Deus acaba de falar sobre ele. Quando Moisés dá a lei, Moisés quando vai falar, ouve Israel. Ali está a lei que Deus dá para nós. Quando Moisés fala, ouve Israel, ali está a lei que Deus dá para nós, quer dizer que falar, ali, no contexto hebraico, ali está o caráter de Deus que nos está transmite para nós. Aquilo que Deus crê que nós siga. Então, queridos, na hora que não vem no versículo 3, não tem encontra o primeiro mandamento de aquele 10 mandamentos que está falando o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então, diante de Deus, nada deve estar. Deus deve estar no primeiro lugar, porque Ele é o único Deus. Segundo mandamento, essa no versículo 4 a 6, que está falando, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ele está falando ainda o seguinte, 5, não te encurvarás a ela, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Versículo 6. E faço misericórdia em milhares os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, segundo mandamento, está falando para que nunca crie nenhum tipo de imagem de escultura. Para que não chama de santo, para que não servisse, para que não dá culto para ele. Deus acaba de falar, então, no segundo mandamento, que nunca pode fazer nenhum tipo de imagem de escultura, para que não servir, para não dar culto para ele. Assim, Deus acaba de falar para que nunca encurva também seus baixos. Então, queridos, horas que não bem,
para o terceiro mandamento, que está no versículo 7, o terceiro mandamento está falando o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus que te toma para inocente, aquele que toma esse nome em vão. Então, o nome de Deus nunca deve ser utilizado em vão. Nome de Deus, quando nos louva a Deus, quando nos estuda essa palavra, quando nos tem oração, não usa o nome de Deus, mas em vão. Deus se flame que te toma para inocente, aquele que te usa. E ainda, horas que não vai para o quarto mandamento da lei de Deus, está falando o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso é no versículo 8 até versículo 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, quarto mandamento, querido, está falando para que não lembra de dia de guarda. Para que não lembra desse dia que Deus abençoa e santifica, que é o santo sábado. E, queridos, horas que não vai para o quinto mandamento está falando o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Honra o pai como mãe, respeita o pai como mãe. Assim é quinto mandamento. Sexto mandamento, no versículo 3, está falando: não matarás, que outra vida de ninguém, porque ninguém busca da vida. E está falando o seguinte: não adulterarás, que não está no nosso sétimo mandamento, não adulterarás. E oitavo, que está no versículo 15, não furtarás. E horas que não vai para o versículo 16, não te encontra então nono mandamento, que está falando o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se o próximo quer fazer algo que o flan, me faz. E na décimo está falando o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo e a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, queridos, aquele que é de nós próximo é de céu. Não luta para que não adquire de nós. A lista que é os 10 mandamentos da lei de Deus. Cabo toma nome de Deus e cabo tem outro Deus diante de mim. Cabo faz imagem de escultura. E cabo toma nome de Deus em vão. Guarda dia de sábado. Honra o pai com a mãe. Cabo mata. Cabo adultera. Cabo furta. Cabo levanta falso testemunho. E cabo cobiça nada que é de o próximo. Queridos, ali está aquele 10 mandamentos da lei de Deus. 10 mandamentos, aquilo que Deus cabra escreve. Horas que não vai, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 16, acaba de falar, mas que foi Deus que escreve com o seu próprio mentireiro. E também na Êxodo 32. Não tem encontrado também, está falando, mas que Deus que escreve as leis com o seu próprio mentireiro e entrega a Moisés. Então, queridos, a palavra de Deus é bem clara. E Jesus Cristo acaba de falar o seguinte no livro de São João, a respeito do mandamento de Deus. Jesus Cristo acaba de falar no livro de João, no capítulo 14, versículo 15, acaba de falar o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus falou assim: nós também, nós está guardando os mandamentos. E esse mandamento não acaba de ver no livro de Êxodo, qual que é esse mandamento ali. Então Jesus falou assim: realmente nós também, nós está guardando o mandamento. E horas que não vai ainda mais à frente, no capítulo 15, nesse versículo 10, ele está falando o seguinte: como, Jesus falando o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus então fala: se nós queremos permanecer, primeiro na João 14, versículo 15, ele fala: se nós também nós guardamos os mandamentos. E depois, horas que nos dá um pulo para o capítulo 15, no versículo 10, ele fala: se nós queremos permanecer no amor, nós temos que guardar os mandamentos, assim como eu tenho que guardar o mandamento de meu Pai. Querido, Jesus então está guardando o mandamento de Deus. Jesus está cumprindo aqueles 10 mandamentos. É por isso que ele fala: nós queremos permanecer na mim. Nós guardamos o mandamento assim como eu tenho que guardar o mandamento de meu Pai. E qual que é o mandamento desse Pai? Queridos, horas que não vai então, quando Moisés está falando, nós ouvimos os mandamentos que Deus dá para quem transmite para nós. Então, Moisés acaba de falar, ali está o mandamento de Deus que é para transmitir para nós. E horas que não vai para o livro de Mateus, capítulo 15, Jesus ainda está confirmando
mas que ele guarda a lei, mas que nós também não devemos guardar. Então, se não ama Jesus, não guarda esse mandamento. Se não quer permanecer nesse amor, não tem que guardar esse mandamento, assim como ele tem que guardar o mandamento desse Pai, permanece no amor desse Pai. Mateus, nesse capítulo 5, versículo 17 a 18, e tem algo interessante lá que Jesus acaba de falar. Ele fala o seguinte: não cuideis, Mateus 5, versículos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E na 18 ele fala: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus acaba de falar que nós pensamos, mas bem abole as leis. Porque a pessoa às vezes faz essa questão, mas não está na nova aliança, então quer dizer que a lei da antiguidade acabou ali. Queridos, nova aliança com a antiga aliança é que não tem nada a ver com a lei de Deus, é que não tem nada a ver com a Bíblia na questão de uma Novo Testamento, gosto que uma Velho Testamento, não. Nova aliança é aquilo que Jesus, é aqueles cerimônias que está fazendo no santuário, que está derramado sangue de animal para perdão de pecado, e aquele sangue de aquele animal que está sendo sacrificado, está simbolizava Jesus que um dia também derramava esse sangue por amor a cada um de nós. É por isso que Lucas acaba de falar, ali, Jesus acaba de falar no livro de Lucas, ali está sangue da nova e eterna aliança. Porque antes era feito no sangue de animal, horas que não vale. Livro de Hebreus não tem contra aquela que diz. A antiga aliança então era feito com base no sangue de animal. E horas que não vem analisa Novo Testamento, então queridos, Jesus bem derrama esse sangue para nós. Mas Jesus deixava bem claro ali, mas que ele que bem abole lei. Mas que ele que bem termina com a lei, mas que ele bem cumpre. E esse cumpre é também daquela palavra grego, plero ou pleroma, que significa dizer, bem dá sentido, bem mostra-nos forma, modo que nós devemos viver. Por quê? Porque judeus e fariseus, então queridos, começam a acrescentar várias leis sobre aquele que Deus já tinha criado. Então pessoas começam a sentir fardo, lei fica como um fardo. Então Jesus vem e mostra agora qualquer forma de guarda. E Jesus fala, até que céu e terra passa, nem um til, nem um jota que está a ser tirado da lei. Quer dizer, é algo que está na palavra de Deus. Às vezes as pessoas podem fazer a seguinte pergunta, mas Jesus quando vem, Jesus fala, mas lei é o seguinte, ama a Deus de todo o coração e ama o próximo como o mesmo, que tem encontrado na Mateus 22, nesse versículo 37 a versículo 40. Ama a Deus de todo o coração e ama o próximo como o mesmo. E questão que não está fazendo, mas será que então que luta cavaleiro? Não, queridos, que ela é um resumo de aqueles 10 mandamentos. É por isso que quando o jovem rico chega na Jesus é fala, coisa que ainda faz para sabe. Jesus começa a citar aqueles que estavam na 10 mandamentos. E quando um doutor da lei aproxima de Jesus, também no livro de Lucas, quando aproxima de Jesus, Jesus fala o seguinte, ama a Deus de todo o coração e ama o próximo. Foi a mesma pergunta que se faz. Mori que ainda faz para ser salvo. E Jesus acaba de falar a mesma coisa. Jesus fala, bata citar, não matarás, não adulterarás, que não tem controle. Não, 10 mandamentos. E que outro Jesus fala, ama o próximo como o mesmo e ama o Deus de todo o coração. Porque, queridos, essa lei é cair novo, não. É algo que está lá na Antioquia, não vai para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ele está falando, nós ouvimos, nós amamos, nós Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. É algo que está lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Horas que não vai para Levítico 19, versículo 18. Ele acaba falando o seguinte, ama o próximo como a você mesmo. Então é algo que já tinha lá. O que Jesus fala é novo é porque ele não está bem odiado agora, ele está vivenciando de uma forma diferente. É por isso que Jesus fala que nós pensamos em destruir. Mas a mim, bem cumpre-lhe. Ele fala, bem cumpre. Esse cumpre-lhe, ele fala, pleroma, quer dizer, bem dá sentido. Bem mostra-nos a forma, modo que nós devemos andar nele. É por isso que ele fala, até que céu que terra passa, queridos. Mas nem um til, nem um jota, que está a ser tirado a lei. Nunca te encontra na Bíblia, está falando que a lei está a ser mudada. Nunca te encontra na Bíblia, está falando, mas que um dia está bem ser guardado somente 9 para que um fique de fora. Nunca te encontra na Bíblia, está falando, mas que um dia está bem ser um homem pode acrescentar outro. Mas não te encontra na Bíblia. Mas até que céu que terra passa, mas nada que está a ser tirado. E as leis saem propriamente da boca de Jesus. É falando, queridos, nunca bem destruir lei não. Nunca bem destruir profetas. Nunca bem abroga, mas bem cumpre. Bem demonstra sentido, bem amplia sentido, bem mostra-nos verdadeira forma de guarda. Porque os judeus e fariseus tinham feito lei
pisado. Um desses exemplos, por exemplo, na sábado você devia cuspir na chão, na sábado você devia curar pessoas, e que ela na lei que estava, lei de Deus que fala para cuspir na chão, lei de Deus que fala para que cura na dia de sábado. Mas eles tinham colocado que ela, porque podia andar mais de 1.000 metros, horas que não vai dar os mandamentos que ela está. Então, queridos, não deve guardar assim como Deus fala, não seguindo que os outros princípios, que as tradições de ações. É por isso que Jesus fala, até que seu que terá paz, nem um tiro, nem um jota que está ser tirado da lei, até que tudo seja cumprido. Queridos, se Jesus já fala, quem é me para falar o contrário? A mim cresci em Jesus. E qual que é a decisão? Vou crescer aquilo que Jesus está falando ou vou crer com aquilo que o homem está falando? Jesus para mim acaba de destruir. Se Jesus para mim acaba de destruir, então quer dizer que deve ter nada que está falando, mas Jesus vem destruir, porque ele mesmo acaba de falar. Acaba de destruir. E se você recebe essa fala de 10 mandamentos, lê até versículo 21. De capítulo 5, versículo 17 até 21. Você também fala de não matarás, ele também fala de não adulterarás, que ela está concedido dentro de 10 mandamentos. Então, queridos, que me conhecem não pode fazer vontade de Deus, que não pode fazer aquilo que Jesus está mandando, que não prova nosso amor. Coisa que Jesus fala, se você ama, você guarda em mandamentos. Que hoje, queridos, me conhecem não pode tomar essa decisão, não ama Jesus e não vive conforme esse mandamento. Que Deus seja louvado. Nesse momento termina com oração. Grandioso Deus e Pai que te habita no alto do céu, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem de exortação, porque eu mesmo me acabo demonstrando que até ainda lei de Deus em vigor. Inimigos estão tentando trabalhar para que lei de Deus seja tirado. Por quê? Eu mesmo me acabo de falar, quando nós guarda o mandamento de Deus, não está mostra, mas não está amanhã. Mas que quando nós guarda o mandamento de Deus, não está permanece no amor de Deus. Inimigo que crê que não permanece no amor de Deus. É por isso que tem lutado para que nós não afasta de lei de Deus. Mas, Pai, obrigado porque eu tenho mostrado, mas que lei de Deus é valioso, mas que até ainda está em validade. Que cada coração, cada pessoa que soube, pode cumprir aquilo que eu falo e não aquilo que o homem está falando. Que eu pode dar na continuação de um bom dia na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, não te fica para ali, mas pode ter certeza, Jesus está com boa na casa e te abençoou e te protegeu. Até um próximo programa. Está conosco nesse canal Nova Esperança. Partilha essa mensagem para que mais corações mais pessoas podem ser libertadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.